começa a putaria. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritelino Subzero, como estão vocês? E hoje voltamos finalmente para dar sequência a esse quadro maravilhoso do nosso podcast. E comigo aqui hoje está de mullets, né? Com o seu moicano e com o seu mullets atrás do moicano, figurante. Fala aí, figura. Oi, Jorge é bom. E de novo estamos aqui, né? Depois de uns 3 meses a gente volta com essa série sensacional que eu aposto que muita gente até nem conhece, que deve ter entrado aqui no podcast, acompanhando a gente depois que a gente lançou o último episódio, sabe? Então faz muito tempo mesmo, mas a gente vai dar uma contextualizadinha pra vocês não ficarem perdidos. Mas enfim, eu queria falar dos nossos parceiros também, que é a Primeiras Impressões 3D, como o nome sugere, fazem impressões em 3D, já que são figuras de lanternas personalizadas do seu anime antigo favorito, eles fazem de novos também, caso você queira, e também a tazecia.com.br, que vendem botas com estampas da Batidão, e hoje o clima já é inteiramente dos anos 80, né, e caso você queira nos ajudar a gente a pagar um professor de português, porque isso aqui foi ridículo, pode, né, nosso padrinho, nosso PicPay, que vai ajudar bastante. É isso, rapaziada. Opa, é isso, né, figura? E sim. Com a gente aqui hoje também, galera, está o rapaz aí, eu sempre chamo ele de especialista, ele não gosta, né, que é o querido Luiz Hanzuker, diretamente do Moshiroi, um canal aí de sucesso, galera, que o cara tá no pico, cara, tá no pico aí, a Shonen Jump já tá quase contratando ele. Fala aí, Luiz. Não é que eu não gosto, eu sempre falo, quando você chama alguém de especialista é pedir pra dar merda, sabe? É pedir pra pessoa falar alguma coisa, falar bosta, depois de tudo matar. Mas o cara é especialista e falou que, sei lá, aranha shoujo, não pode. É tipo isso. Não, mano. Mas obrigado pelo convite, sempre marcando presença nesses episódios aí de décadas aí de animes, muito bacana. Fico feliz de estar aqui de novo com vocês. Não, mas fica tranquilo, que aqui os outros dois participantes não sabem nem falar direito, então só disso já é um gênio. Então, galera, hoje a gente tá reunido aqui pra, né, dar continuidade ao quadro aí clássico, né, dos animes mais importantes aí das décadas, né? E, pra quem não sabe, a gente já fez da década de 60, né, figura? Sim, muito bom, inclusive. 60, 70, e agora a gente tá retomando para fazer da década de 80, uma década aí com animes mais conhecidos, né, que essas outras duas décadas teve muitos animes que a galera não conhece e tal. Agora tem muitos animes mais conhecidos, e vamos direto pro podcast figurante. A pergunta que não quer calar agora: tem vinheta hoje, figurante, ou não tem? Ah, cara, é anos 80, é óbvio que tem vinheta, cara. Roda aí. Audio Jungle. Audio Jungle. E começando o nosso podcast aqui, né, galera? Precisamos falar, né, contextualizar como foi essa virada aí da década de 70 para 80 ali. Você poderia dar uma introduçãozinha, figura? Ah, claro. Então, eu diria que eles estão bem parecidos com os do fim da década de 70, sabe? Porque ali no fim eles conseguiram começar a achar um jeito, sabe? Com uns animes saindo ali, tipo, sei lá, Cheetah no Joy, Tiger Mask, todos eles já tinham uma animação ali que já pegava das décadas de 70, eles já se destacavam bastante. E o começo dele foi pegando esse charme todo aí e já colocando de cara, sabe? Tem muita, sei lá, e nos anos 80 ele ainda vai sofrer uma transformação dentro mesmo da década, sabe? Ele começa de um jeito e termina de outro, sabe? Ele tem uma ruptura ali bem no meio, mas é interessante você ver como mudou assim tão rápido, sabe? Tipo, dos anos 60 pros anos 70, parece que as coisas os animes demoravam um pouquinho mais pra mudar, sabe? Pra ter outra forma, enquanto os anos 80 já tava muito rápido, sabe? Acabou acontecendo muita coisa ali num curto período de tempo. Sim. Luiz, você tem algo pra acrescentar aí, cara? Não, acho que essa observação aí do Figura foi bem importante, porque realmente, né, a década de 80 era uma década marcada por grandes marcos, assim, né? Marcada por marcos é uma palavra boa, né? Tô apresentando aula de português junto. Tem grandes marcos ali dos animes, tudo mais, obras que continuam até hoje, assim, de uma forma ou de outra, né, dependente, mas continuam relevantes até hoje, mas isso acontece muito no meio, né, tem uma ruptura muito grande, assim, de um período ali. Eu tenho a minha opinião do que faz essa ruptura, mas a gente vai falar sobre isso no podcast, mas
Ela começa muito parecida com a década de 70, ela começa com algumas temáticas muito próximas, mas depois de um momento ela dá uma guinada e começa a ramificar muito mais coisas, muito mais gêneros e até mesmo abordagens, né, que eram impossíveis de ser feitas antes. Sim, sim. E começando, né, da década de 80, vamos começar pelo ano de 81, né, figura? Uhum. Sim, o ano de 81 que, pra começar aqui na década de 80, tá com chave de ouro que teve, né, o anime do Urasei Yatsura, né, que é a Turma do Barulho aqui no Brasil, ou simplesmente, como todo mundo deve conhecer, o LAN, né, que é um shoujo, ou shoujo, né, shoujo. Eu não conheço muito do Urusei Yatsura. A única coisa que eu sei é que ele é da mesma autora do Inuyasha, né? Sim, sim. Se não me engano, é da mesma autora, né? É o trabalho de estreia dela. Isso. Eu não lembro muito qual que era. Eu sei que ele passou no Brasil, mas, de novo, né? É a questão dos marcos, né? Uhum. Ele passou no Brasil, mas não passou numa época que eu nasci em 93, então eu não tinha nascido ainda. Mas ele não perdurou como algumas outras obras, né? Uhum. Sim. De continuar relevante, reprise, passa de novo porque muita coisa da década de 80 eu assisti como se fosse algo novo, porque passava na TV na época que eu era moleque, entendeu? Sim. Impressionante isso, como algumas obras continuaram, tipo, década dos anos 2000 passando na TV e tudo mais de forma relevante ainda. É uma linha, Sim. tipo, um estilo de alguns animes dos próprios anos 70, mesmo que chegaram a passar na TV, mas não tiveram essa mesma repercussão, Sim. né? Esse mesmo tempo. E falando do Urasei, eu sei que ele é um anime que você vê, tipo, você assiste esse anime e você vê que é a cara dos anos 80, né? Porque ele é no comecinho dos anos 80 e você vê a ver que há uma mudança ali dos animes dos anos 70, né? Que ele usa bastante as cores, né? Bem coloridas, a personagem, ela tem um rosto mais amigável, assim, né? Uhum. E tem cenas engraçadas de dança e a trilha sonora é bem usada na série pra compor as cenas e tal. Não, eu só queria acrescentar, né, que esse é um anime que tem a abertura dela já é muito estilosa, né? Já acho que é uma das coisas mais famosas que ele tem, e ele já começa com esse charme, mas ainda assim, mesmo sendo dos anos 80, ele ainda pega um pouquinho daquela, por exemplo, das próprias cores que você citou, que ali é do finzinho dos anos 70, que já tava algo sendo muito usado, sabe? Mas só que ele meio que usa de um jeito diferente do que antes, sabe? Usa, assim, ele usa de uma maneira bem mais, sei lá, elegante, digamos assim, acaba não exagerando tanto quanto acontecia e dá início a esse charme aí dos anos 80, sabe, com essas músicas, com toda essa estética, e é uma comédia romântica também, né, algo que dá pra ver muito, pelo menos na primeira metade dos anos 80, que é algo bem legal, sabe, de se ver que é da época mesmo. Sim, sim. E o próximo anime aqui da nossa lista, né, galera, é o Touch, que é um anime de beisebol, né, figura? Sim, tipo, é um anime, obviamente, aqui nas terras tupiniquins não é nada popular, né, assim, até porque o beisebol aqui nem existe, mas é um anime que se você pesquisar, você vai ver que ele, assim, foi um sucesso muito absurdo no Japão, sabe, fez, sabe, na época dele, ele ganhou um monte de prêmio, teve uma audiência muito boa, sabe, e sendo um anime de beisebol, sabe, imagino eu que ele teve um impacto parecido do que aquele anime de basquete lá, como que chama? Slam Dunk? Exato. Ele teve um negócio bem parecido, uma repercussão bem parecida com o Slam Dunk lá no Japão, sabe? Ele incentivou a cena do beisebol por lá, sabe? Deu uma visibilidade ainda maior e pegou essa visibilidade pra ele, inclusive, né? Então ele é algo bem excitante de citar, porque se a gente tá falando de importância, ele certamente foi muito importante, mas é um caso de que um anime que estourou mais lá pro Japão mesmo, aqui no Brasil você não tem nem resquício disso, sabe? Até por motivos Sim, óbvios, né? Não, porque se fosse aqui no Brasil ia ser taco bola, não ia ser banho. Taco bola, com as garrafas de água no chão. Sim, se eles fizessem taco bola aqui lá, provavelmente não faria sucesso nenhum no Japão, mas estouraria aqui no Brasil, né? Sim. Que joga. Eu sei que o autor desse Touch, ele é um cara especialista em mangás de esporte. O autor, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era um cara especialistaço, assim, sabe? Tipo, as obras dele eram tudo... Deixa eu ver se eu tô aqui, ó. O Matsuri Adachi, ele era especialista em mangás de esporte, assim, e o grande sucesso dele foi Touch. Tipo, o supra-sumo dele. O cara viveu, tipo, o resto da vida dele, assim... Vive ainda, o cara tá vivo ainda. Em cima do sucesso do Touch. Mais ou menos o cara que... O autor dos Super Campeões, o Massimo Kurumada, que o cara vive em cima do sucesso da obra principal dele.
Então já podemos partir pro próximo, né, gente? Uhum. Né, figura? Sim, sim. Beleza. O próximo aqui, né, cara, esse aqui, pra mim, na minha opinião, esse aqui é a melhor obra desse autor. A galera vai me tacar pedra, mas é o Dr. Slump, do Akira Toriyama, né, figurante? Ah, sim, não. Esse é um clássico, né? Eu não vou entrar Como é nessa que de. chama? Não, mas como é que chama? Quando... Puta, cara, que é uma coisa muito boa, assim, que você usa a palavra, cara, que é uma palavra bem chique lá, como é que é? Chique, Sei lá, supra-sumo. bacana. Não, é uma palavra que o figurante usa, cara, que parece latina a palavra, né? Sei lá que você tá falando. É uma palavra que você usa pra definir um negócio assim que é muito foda, muito maravilhoso, assim. Nossa, cara, na minha cabeça tem um macaco batendo prato agora. Ah, tá, beleza. A palavra é Magnum Opus. Mas enfim, o Dr. Slump, cara, na minha opinião, é a menina dos olhos ali, do Toriyama, né? É a obra, pra mim, é a melhor obra dele, né? Eu sei que tem a outra que a gente vai falar mais pra frente aqui, né? Mas pra mim essa aqui é a melhor dele, porque, como todo mundo já sabe, já é até um clichê falar isso, o Akira Toriyama, ele é um cara, um desenhista aí, né? Um mangaka de comédia, né? E ele fazendo comédia, ele é muito bom. E o anime do Dr. Slump, né, ele foi bastante, ali no começo da década, ele foi bastante importante porque ele teve aquele negócio, né, de conversar com as crianças e ao mesmo tempo os adultos gostavam de assistir também, porque tinha muita coisa ali de adulto, do próprio Dr. Slump, né, interagindo com a Arali, né. Que era uma interação mesmo de pai e filho, né? Então os adultos acabavam se identificando com ele. Tinha umas piadas também que eram localizadas pra tipo, adultos, mas as crianças acabavam não pegando na época. E também tem aquele negócio, né? De bastante uso de cores, né? Pra chamar a atenção ali das crianças também. As músicas que tinham, as músicas, cara. Nossa, muito boa. Lançaram o CD do Dr. Slump com as músicas, que as músicas eram bem marcantes, né? Com a Arali cantando. E tem filme também, né? Tem quantos filmes, figura? Acho que. Ah, muito. Fala aí, Luiz. O Dr. Slump, acho que são 10 filmes, se eu tiver errado. Mas algo assim, 10 filmes, se eu não me engano. Caraca, é pau Lupin, hein? Não, é paulada. Mas o Dr. Slump é engraçado que, assim, o mangá, né, especificamente, o anime, ele é de 81, se eu não me engano, 81, né? Uhum. Se eu não me Sim, engano, sim, a gente tá em 81 aqui. Isso, 81. E ele logo, o mangá é de 80, né? Então, um ano depois já veio o anime, veio muito próximo ali. E o mangá ele foi até 84. E já em 84, em 83, né? O Akira ele escreveu o Dragon Boy. Não sei se vocês já viram, já conhecem. Dragon Boy é o Dragon Ball. Dragon Boy é o Dragon Ball sem ser Dragon Ball ainda. Sim, sabe? sim. É o embrionário do que seria o Goku, do que seria Dragon Ball. E se você acompanha essa relação que a gente tá falando, né, de pai e filho da Arali com o doutor lá, né, no Dr. Slump, você vê muita coisa parecida, só que mudando, invertendo os sexos, né, do Goku com a Bulma no começo do Dragon Ball. Porque a Arali é uma personagem muito inocente, né, na história, por ser, não sei se ela é androide ou robô 100%, acho que era um robô, né, 100% robô, né, não lembro agora. Então ela é um androide, Ela é um né, robô. pô? Tá certo. Cyborg que não é. Que não é. Tá certo. Então ela é, tipo, por ser um androide, assim, ela tem a inocência porque ela não sabe como se comportar como uma pessoa, como um ser humano. E é a mesma inocência que o Goku tem no começo, né? Que ele nunca conviveu com outra pessoa, então ele não sabe como se portar, ele não sabe o que é certo, o que é errado. Então todo o começo do Dragon Ball é muito parecido com essas descobertas do Dr. Slump. É de um ponto pra frente que começa a mudar um pouco o foco, né? Mas é claramente assim, o Akira, ele reimaginando algumas coisas, ajustando, melhorando algumas coisas do Dragon Ball, mas eu ainda acho o Dr. Slump uma melhor obra dele. Então, igual o Ritalino falou. Eu também acho. É uma obra, mano, é muito legal de ler, muito leve de ler, né? Sim, pra quem quiser ler o mangá e de assistir também. Que ali é o Toriyama no melhor dele, né? Que é a comédia, né? O aspecto que ele melhor sabe fazer. E a personagem ficou tão icônica que até hoje, né? O pessoal coloca ela em jogo do Dragon Ball de referência, ela faz crossover. Ela apareceu no Dragon Ball Super. Sim. O bonezinho dela é um dos mais vendidos de anime, que é um bonezinho com asa ali. Se eu não me engano, também tem a participação de alguma coisa do Dragon Ball no Dr. Slump também. Eu não vou lembrar agora o que é exatamente. Algum personagem. Ah, não, tô confundindo com o Jaco. Esquece. É no Jaco. No Jaco tem um crossover com o Dragon Ball. Só pra comentar, né? Uma curiosidade aqui a mais, hein?
que a Arale já fez crossover ali no Dragon Ball clássico com o Goku e ela conseguia voar na nuvem voadora com o Goku. Então, Isso. você vê que ela também era uma digna de voar na nuvem voadora. Coração puro. Inclusive, uma dúvida que eu tenho, caraca, será que o Android 16 conseguiria voar na nuvem voadora? Mas enfim, tem coração puro também. Isso aí é coisa, pô, sabe pra quem responder essa pergunta, Italino? Não. Sabe pra quem que é? A única pessoa que pode responder essa pergunta é meu grande Não, amigo. figurante. Peter aqui. Só ele, pô. Cara, eu juro que eu ia falar ele. Só ele, Eu ia falar pô. só o Peter. Mas é, cara, Só eu ele. não... Só ele. Mas só depois de você pagar o curso dele, Nerd de Sucesso, que você vai conseguir ter essa resposta. Exato. E indo ao embalo, acessem aí, galera, o curso de figuração do figurante, tá aí nos comentários, Sim, galera. Acessa o aí. curso do figurante. Esse sim dá futuro, galera. Esse dá sim futuro. Você vai botar pão na sua mesa, vai botar cerveja na geladeira, isso aí vai ser bom. Exatamente. E já vamos pro próximo ano aqui da nossa lista, né, figura? Uhum. Que é o ano de 82. E já começamos esse ano com o Macross. Grande Macross. Sim, que passou aqui no Brasil, inclusive, né? Uhum. Que o Macross é considerado um clássico, né? Pelo fato dele combinar elementos de mecha, né? Que os robôs gigantes que a gente falou aí na última década, com batalhas apocalípticas, né? E romances e... Política também. Sim, política, guerra e outras coisas caóticas, né, figura? Sim. Não, aqui que eu acho que junto com Gundam, né, é onde o movimento começa para os animes de robôs gigantes serem bem mais do que animes de robôs gigantes, sabe? Que começa a adicionar todos esses elementos a mais, sabe? E foi extremamente importante para evoluir, sabe? Porque, assim, antes a gente teve nos 70, nos anos 60, 70, muito anime de robô. Mas eles geralmente acabavam, mesmo sendo bem legais, eles paravam naquela de sempre ser o anime ali do robô gigante, sabe? De ser a coisa legal, de ser tudo isso. E aí, como já 2 décadas fizeram isso, nos anos 80 eles resolveram dar uma mexida e aproveitaram, porque robôs gigantes geralmente dá um merchandising já muito bom de cara, porque toda criança quer ter um bonequinho de robô, quer ter essas coisas. Sei lá, Gundam, você vê isso em Gundam também, que até hoje, você vai no 99, você acha um bonequinho lá do Gundam, mesmo sem ninguém saber da história. Mas Macross aí foi muito importante justamente por dar início, assim, nesse sentido de colocar muito mais elementos numa história de robô, e é bem bacana. Fala pra você que eu gosto de Macross. Espero não ser julgado por isso, mas eu não gosto, cara. Por quê? Eu tenho um pouco de preguiça pra Macross, sabe? Não, eu entendo. Tipo, tô falando mais assim, eu acho que ele é bem mais importante do que eu gosto dele também. Eu acho que ele é muito importante, eu acho que em alguns aspectos... De novo, eu acho que ele é até mais importante que Gundam em alguns aspectos pra consolidar, porque muita coisa que ele fez, o Gundam foi lá depois e entendeu que, beleza, preciso fazer isso e fez também. Mas eu tenho um pouco de preguiça pra história um pouco do Macross, sabe? Não, porque, como a gente tá falando, né, como o figurante falou, ele é aquele negócio, né, antes a gente só tinha anime de robô gigante de mecha que era focado ali no robô gigante, né? Aí chegou nessa década, eles tentaram colocar outros elementos, e aí, tipo, na próxima década, a gente vai falar que nos anos 90, veio um outro anime que mudou completamente isso, né? Isso daí, de colocar isso. E aí soube fazer, né? E a gente não vai falar dele agora, mas, enfim. Grande Família. Exatamente. A Grande Família é o anime. O carro do Augustinho é um mecha. Caraca. Mas enfim, o Macross, né, galera, só pra terminar de falar dele aqui, o Macross, né, ele foi o anime que lançou, né, no mercado ali do Japão, o primeiro idol, a primeira idol virtual, né, que era a Lin, que era uma dubladora que fazia e virou uma celebridade no Japão, ela virou uma idol virtual. Então você tá querendo me dizer que a culpa das VTubers é por causa de Macross? Sim, cara, por causa de Macross, cara. Eu odeio Macross, cara. Ou adoro, eu não sei. Das VTubers e da VTube também, né? Meu Deus. Cada vez fica pior. Véio. Ou cada vez fica melhor, eu não sei também. É um Cursed e Blessed andando junto. Mas enfim, galera, vamos pro próximo aqui, que é um anime que o figurante dói no coração do figurante. Que é o Dom Drácula. Dói em outro lugar, hein? Se é do Dom Drácula, ele tem uma dor em um lugar peculiar. Calma. Ó, que o Dom Drácula, né, do nosso querido Tezuka, que foi, como a gente falou nos outros podcasts da década de 60 e 70, é um cara muito importante pra indústria. Cara, é o pai dos animes, é o cara que brigou pra fazer esse negócio. E aqui, né, uma obra dele sendo adaptada e
aconteceu um negócio curioso, que foi planejado, né, pra ser um anime de 26 episódios, né, o Dom Drácula, mas só fizeram 8 episódios completos e tal, e somente acho que 4 deles que foram ao ar na TV, porque agências de publicidade... Caraca, como é que é, mano? A agência de publicidade encarregada do anime entrou em falência, bicho. Pelo amor de Deus, cara, o que aconteceu? Coitado, mas é outra obra do Tezuka que não foi adaptada. E se não me engano, o Dom Drácula passou aqui no Brasil, teve dublagem, inclusive o Guilherme Briggs, ele é bem fã dessa obra, né? O Dom Drácula, se não me engano, teve até que mudar nome de personagem no Brasil, né? Que nem aquele negócio do Conde Doku, sabe? Teve que ter mudança de nome. Mas por que ele teve que mudar o nome? Não dele. Acho que a filha dele, que acho que ela chamava Chocola. Mas aí não é um nome ruim, cara. Mas teve também aquela mudança também do cara ter hemorroida e mudaram pra outra coisa também, né? Mudaram pra dor nas costas. Mudou pra ter hernia, dor de hernia de disco, sabe? Ele teve muitas mudanças nisso. Mas esse é legal também por você ver uma coisa do Tezuka sendo publicada nos anos 80. Tipo, você imaginar aqueles últimos jogos que o Pelé tava fazendo, tá ligado? Nos anos 80, tipo, que ele era... Nossa. De uma época fazendo em outra. Tipo, você imaginar o Chaves, aqueles episódios dos anos 90, que ele tá gordão, né? Você vê assim, dá pela curiosidade e tudo, mas vale a menção. O Dom Drácula, ele tem um esquemão meio pastelão, né? Tipo, uma comédia bem pastelona, sabe? Tipo trapalhões, assim, da vida, sabe? Sim. Porque a história é ele indo pro Japão, o Drácula indo pro Japão, fugindo, né, dos caçadores e tudo mais, e ele começa a ver as japonesas, ficar louco, vai pras baladas. É isso a história, cara. Sim, é tipo aquele documentário do Schwarzenegger vindo pro Brasil. Não, do Van Damme, né? Isso. Ou do Schwarzenegger. Não, Schwarzenegger. Não, é Schwarzenegger, cara. Do Schwarzenegger. É tipo isso. O Van Damme é a Cagrete. Sim. Arnold no Rio. Inclusive, a gente tem que fazer futuramente um episódio desse filme. Não. Arnold no Rio. Mas enfim, vamos pra próxima década aí. Enfim, galera, vamos partir pro próximo ano aqui, né, da nossa jornada. Começando por o clássico. Não, esse aqui todo mundo que tá ouvindo conhece. Esse eu amo. Todo mundo conhece, todo mundo ama. Maravilhoso anime, bom de assistir. Super Campeões. Figurante, primeiro você, cara. Você como boleiro, né? Boleiro, né, meu? Cara, eu amo esse anime. Foi um dos animes, assim, que assim, me trouxe pra esse mundo dos animes mesmo, sabe? Foi vendo na Rede TV lá, quando passou. Eu lembro até hoje, acho que eu já cheguei a contar essa história, mas vale a pena. Da primeira vez que eu assisti Super Campeões na TV, né? Que foi anunciado, se não me engano, na Rede TV, né? Que ia passar tudo. Aí meus tios, eles já tinham visto, acho que na manchete, sabe? Eles já tinham uma ideia do que era. Só que ali na Rede TV eles estavam anunciando aquela versão de 2002 também, que também é legal. E a Rede TV tava anunciando. Eu lembro até hoje, eu era bem criança ainda, eles falaram pra mim, eu perguntei, eles falaram, Paulo, vai passar um desenho legal, vai ser às 6 horas na Rede TV. Eu falei, 6 horas? Só que era uma criança, então eu não fazia a mínima ideia de como funcionava. Vi um relógio, sabe como funcionava o tempo. Então, eu juro pra você, eu lembro que eles falaram isso aqui era de manhã ainda. Eu não lembro se era um sábado, se era um domingo, não sei, mas eu liguei a TV, né? Aí eu lembro que até eu errei o canal, tipo, acho que em vez de colocar na Rede TV, eu coloquei em outro lá, que tava passando... Rede Vida. Tipo uma Rede Vida, sei lá, né? Mas era sei lá qual que era, mas passava propaganda, sabe? Aqueles programas da Polishop, de tudo isso. E eu fiquei desde manhã até a tarde assistindo essas propagandas, esperando começar Caraca, cara. Coitado do figurante, velho. Não, mas eu acabei gostando. Só falando, nossa, que legal esse cortador de fruta. Meu Deus, isso aí funciona mesmo, hein? Olha, caramba, isso aí lava o carro com uma beleza. Eu fiquei aficionado por propaganda de produto que não funciona, sabe? Mas você conseguiu assistir o anime? Sim, não, gostei demais na época. Foi marcante, foi um dos primeiros animes que eu assisti, eu lembro, sabe? E, cara, falando sobre a obra agora, e especificamente dessa versão dos anos 80, pra mim, eu acho que essa versão é a melhor, tem. Sabe? Essa versão é mais completa que tem, que as outras sempre tá faltando alguma coisa, né? As outras eles dão umas puxadinhas, tudo. Teve até a mais recente aí, da David Production, que é muito bem animado, então, mas tem um estilo ali diferente. Aqui no Brasil, os caras fizeram questão de dar umas picotadas, cara. Até hoje eu não entendo como os caras conseguem censurar Super Campeões, mas conseguir. Mas, cara, falando sobre a obra agora, todas as versões que tem, todas elas param no jogo contra o Brasil?
É uma boa pergunta, sabe? Mas eu acho que não. Isso aí é coisa do 2002 mesmo. Que a maior raiva que eu tenho é assistir Eu tenho, nossa. e parar na porra do jogo. Dá uma raiva, né, cara? Nossa, aí é um daqueles coisas de que traumatiza, né? Corno. É bruxante, cara. É bruxante, velho. É bruxante. Não, mas também acho que faz sentido, né? Porque você imagina, Brasil e Japão, naquela época o Japão deve ter levado um pau tão grande que eles Esse cara com vergonha, né? Não. Cara, se for no anime de 2002 ali, foi uma rajada, hein, cara? No Japão. Com certeza. Nossa senhora, a melhor fase da seleção, velho. Você tá maluco? Sim. Mas uma parada que eu lembro de memória minha, assim, Super Campeões, eu adorava Super Campeões. Eu brincava de Super Campeões com meus primos, né? Como é que se brinca de Super Campeões? É jogar bola e falar o nome dos chutes na hora de chutar. Era isso. Eu adorava o Kojiro Hyuga. Tipo, eu queria ser o Kojiro Hyuga. Ah, sim. Eu até, e tinha a parada da licença, né? Dos times também, né? Que eles não podiam usar o nome dos times reais. Sim. Então, o São Paulo virava, sei lá... Brancos. Qualquer... Blancos, né? Aí tinha o time do Milan, que era alguma outra coisa, nada a ver. O Barcelona era Catalunha, Rivaldo era Rivaú, sabe? Rivaú, isso, é isso mesmo. E tinha o Davids também, que não era nada, tinha outro nome também. E essa parada. Eu não digo assistir inteira, mas eu sempre assisti bastante, acho que todas as versões que saíram, né? É legal você ver as diferenças e tudo. E a que eu mais gostei mesmo foi essa dos anos 80, porque ele captura um negócio muito legal que é mostrar que ali são crianças, sabe, ali no começo, sabe? Então eu gosto muito dos seiyus ali, tudo criança, você vê tudo aquelas vozinhas estridentes, assim, eles brincando no campinho, passa uma sensação boa, assim, e a abertura desse aí é sensacional, cara, é a melhor abertura que tem, tanto é que ela, agora no remake não, melhor não, filho. A melhor é a do Super Campeão J aqui no Brasil, que aquela ali é icônica, cara. Claro, eu não vou entrar nela, mas... Não, você não gosta da abertura do Super Campeão J, cara? É boa, mas eu tô falando que que assim, japonês, ela me pega, cara, porque tem referência até o Brasil, os malucos mandam um zigue-zague samba no meio da abertura, tá ligado? E ela virou encerramento dessa versão que a David Production fez, que ela é bem icônica. E, cara, a série Super Campeões, eu acho muito legal como ela trata esse negócio da rivalidade dentro de campo e dos sonhos ali, das pessoas ali de ser realmente um jogador de futebol, que é algo que acho que muita criança aqui no Brasil já teve isso. Eu tive muito isso, sabe? Sonho você vê, e é muito bem retratado. Se a pessoa usou aqui, o jogo em si, claro, é bem viajado, acontece muita coisa lá que não era pra acontecer, sabe? Aqueles irmãos lá fazendo acrobacia, o Oliver mandando umas trivelas assim, que ela dá uma volta no estádio inteiro e entra no gol, sabe? Mas isso aí, eu acho que o que pega mesmo nesse ponto é também tratar esse sonho e as dificuldades que eles tinham pra realizar esse sonho. Por exemplo, o Kojiro Hyuga mesmo, ele era um cara que no campo ele era estressado pra caramba, ele jogava sujo, meio assim, sabe? Ele jogava forte, ele dava canelada, chutava, não tinha medo em chutar a bola na cara de alguém, ele chutava forte, sabe, de propósito, ele fazia antijogo, tudo, mas só que você viu o background dele, que ele é um cara que tinha que trabalhar desde muito cedo pra poder, ele ajudava a casa dele, dava mãe, os irmãos deles, então ele tinha esse trauma que ele acabava descontando em campo. Aí tinha o Carlos também, que era um cara que adorava jogar futebol, mas ele sofria, porque o pai dele, ele trabalhava viajando, mudava de cidade, então sempre ele não conseguia ficar muito tempo numa escola. Então ele jogava ali, conhecia as pessoas e logo se mudava. Então ele nunca conseguia, sabe, curtir por muito tempo. E isso atrapalhava ele, sabe? Então é muito legal você ver os sonhos das pessoas. Ou então aquele lá que é clássico também, o cara lá que tem um problema no coração, que tem essa dificuldade, mas ele queria, o sonho dele ele não poderia realizar, sabe? E eu acho muito legal isso, cara. Acho muito bacana. Tudo que passa, os artes ali, acho que vale a pena. O próprio Roberto, né, cara, que é o cara que era o ídolo da seleção brasileira e teve que parar de jogar por causa do problema de saúde. Sim, por causa da cachaça, né? Sim. E o Super Campeões, ele foi um anime, fez muito sucesso no Japão e ele foi muito influente, né, pra popularizar o esporte no Japão. Sim. E é legal que eles trabalham bem muitos personagens, né, cara? Muitos personagens eles são bem trabalhados, tipo o Benji, né, que a gente não falou aqui, né? O Benji é um dos melhores personagens, né? Sim. Inclusive, esse anime é legal, ele tem mais de um, né? Como é que fala? Anti-herói, né? Que é o Benji e o Kojiro, né? Os dois, entre aspas, anti-heróis ali da história, né? E é legal no começo do Super Campeões J, né, que o Benji toma um gol do Oliver, ele fica indignado e ele começa a treinar igual um maluco pra não tomar mais gol,
que ele é determinado, que ele fala que a única coisa boa, a única coisa que ele faz bem na vida é ser goleiro, e se ele não for o melhor, que ele vai ficar frustrado, e ele fica treinando igual um maluco, cara. E aí ele chega num nível, cara, que ele consegue técnica pra defender chute de ambidestro, aí você fica caralho, mano. Eu lembro que tem um episódio também que ele joga no Bayern de Munique, né? Que seria o Bayern de Munique da história ali. Sim. E é a coisa mais retardada que eu já vi, mas é muito engraçado, é muito bom. Que vai ter uma falta decisiva pra ganhar o campeonato e ele sai lá de trás correndo igual um louco, bate a falta, perde o time, toma um gol e eles, tipo, perdem o campeonato, sabe? Sim, essa cena é clássica, né? É, e eu falo, caralho, que goleiro que faz isso, sabe? Tipo, o cara sai lá de trás e ninguém fala nada, né? O cara sai lá do gol e vai e erra falta. E se fosse um dia, ter o Rogério Ceni do jogo, tu já pensou? E aí, se fosse hoje em dia, o Benji seria o Rogério Ceni, ele ia bater falta também. Eu tenho certeza que ele bateria falta. Mas isso daí dele subiu pro ataque, nessa época, eu acho que foi inspirado no Higuita, cara. O Higuita que fazia isso. Sim. Que era Deu o muito goleiro certo, lá da Colômbia. Não, o Higuita, eu falo, ele é o único goleiro linha da história. Porque ele saía do gol com a bola, ele driblava o time inteiro do adversário, ele driblava os caras do time dele que tentava tirar a bola dele pra mandar ele de volta pro gol e fazia o gol lá na frente. Fica todo mundo, caralho! Isso custou a eliminação da Colômbia numa Copa do Mundo, mas isso é outra história, né? Sim, mas tipo, ele é tão querido lá na Colômbia, cara, que diferente do outro lá, ele não morreu, né, cara? Ele fez isso daí, mas não morreu. Porque ele era querido, ele era ídolo do Atlético Nacional, né? Sim, não, Colômbia risca a faca total, futebol, até hoje, cara, até hoje lá é sinistro, futebol na Colômbia, não dá pra brincar com o cara não. Aquele zagueiro lá, cara, que fez um gol contra, meu Deus, velho. Mas enfim, vamos partir pro próximo, né, galera? Próximo aqui da lista, galera, de 83, é o Dallos. Pra quem não conhece, né, acho que ninguém conhece, foi o primeiro OVA, né? Que fizeram ali de anime, né? Como é que chama o OVA? A sigla significa o que mesmo? Original Video Animation. Isso. Sim, Original Video Animation. E ele fizeram esse OVA, né? O OVA dá mais trabalho pra fazer e tal, mais produção e tal, e ele acabou não dando certo, né? E aí a galera porque tipo, no Japão a galera não entendeu essa ideia de como ia funcionar um OVA e tal. Eles estavam acostumados com aquele negócio de assistir o animezinho toda semana e tal. Sim. E não estavam acostumados. Aí acabou não dando certo, né? O anime. É o Dallos, né? Depois ficou muito comum os OVAs pra resumir animes também, né? Virou uma prática depois de um tempo. Sim. Podemos ir pro próximo ano já, figura? Não, só falar aqui, ele foi importante pra abrir a porteira também, pra tentar algo diferente, mesmo tendo, assim, não tendo ido muito bem, tendo dado meio estranho, a Pierrot também tendo dado umas... Daqui a pouco a gente vai falar também de um anime que popularizou, né, os OVA de verdade e acabou sendo influenciado por ele, né? Sim, mas é isso. Mas enfim, vamos partir pro próximo ano, que é 1984, que o primeiro anime aqui da lista é o Nausicaa, do Vale do Vento. Nausicaa. É assim que... From the Valley of Wind. Nausicaa. Nausicaa que, pra mim, quando eu falei aquele negócio lá da mudança, né, da chave de virada, é o Nausicaa, na minha opinião. Nausicaa é um dos primeiros, acho que é a primeira obra que Miyazaki dirigiu. Não, a primeira não, é uma das primeiras, né? Pré-Ghibli ainda. Ele não é uma obra do Estúdio Ghibli em si, ele é pré-Estúdio Ghibli. E é uma obra que ela trata de assuntos bem futuristas, vamos dizer assim, né? Meio pós-apocalíptico e tudo mais, mas as técnicas de animação, as formas de abordar os temas, os personagens e tudo mais, mudou um pouco, revolucionou um pouco a forma de se ver anime. Nausicaa, ele foi um marco, não tanto quanto, por exemplo, Princesa Mononoke, que é o marco principal, assim, de virada do Miyazaki, mas ele abriu passagem para começar a enxergar anime de uma forma um pouco mais cinematográfica e menos comercial e menos episódica, vamos dizer assim. Sim. O Nausicaa, né, ele não foi atribuído ali a Estúdio Ghibli, né, mas já dá pra ver que tem muita coisa ali, a mão do Miyazaki ali, né. Sim. O Miyazaki, ele é o diretor do Nausicaa, né, vamos falar assim, ele dirigiu... como é que chama? Eu esqueci o nome.
Lupin, ele tinha dirigido Lupin já, tudo mais. Mas o Náusicaa foi... o Castelo Cagliostro, se não me engano, ele dirigiu, né? Mas o Náusicaa é a obra que ele dirigiu, assim, com a linha de pensamento dele, sabe? Sem nada comercial. Sem ter que reproduzir ou pensar nada, não. Ele dirigiu com a linha de pensamento dele. E se você assiste Náusicaa sem saber, você acha que ele é do Estúdio Ghibli, naquele período inicial ali de... Sim. Inclusive, quando eu tava pesquisando pra pauta, eu achei que era do Estúdio Ghibli realmente. Falei, caraca, o Estúdio Ghibli começou aqui, que é bem similar mesmo. E aqui uma coisa que eu queria destacar, que é justamente uma coisa que acho que aqui foi o ponto de virada mesmo, pois os ouvintes aí vão perceber que a partir de agora, os animes que a gente vai falar aqui são completamente diferentes dos animes que a gente falamos agora, até agora, porque os animes que a gente falou até agora ainda tem muita coisa dos anos 70, sabe? Ainda tem muita aquela pegada, às vezes bem episódica, aquela pegada, a atualização das cores, mais, sabe, mais brincantes, assim, e a partir de agora, a partir dessa obra, você vê que ali pra frente foi coisas muito diferentes, sabe? E aí cada obra diferente que ia acontecendo, cada obra influenciada, por isso ia mudando ainda mais. Então acho que aqui foi o grande ponto de virada dos anos 80, sabe? E é interessante enxergar isso, sabe? É bem bacana. E quando a gente fala que Náusicaa, ele parece muito com o filme Ghibli, né? É porque ele tem o Hayao Miyazaki na direção. O produtor dele é o Isao Takahata, que o Isao Takahata, ele é o cara que dirigiu, por exemplo, a Princesa... Ele dirigiu o Túmulo de Vagalumes, o Isao Takahata, por exemplo. Ele dirigiu também Princesa Kaguya. E a trilha sonora do Joe Hisaishi. Joe Hisaishi, que ele fez a trilha sonora de todos os filmes do Ghibli, praticamente. Então ele tem toda essa pegada Ghibli antes de ser Ghibli. E foi dali que eles se conheceram e falaram, não, vamos fazer um estúdio só nosso, pra gente fazer as nossas obras. Sim. E aí, então é praticamente o corpo ali, né, do estúdio Ghibli, né, se formando, né? E já vamos partir pro próximo, né? Que a gente até falou agora que esse aqui foi o ponto de virada, e é justamente isso, porque o próximo anime é Hokuto no Ken. Sim. Cara, esse anime, ele é de uma importância assim, absurda. Se você gosta de Battle Shonen, galera, nossa, esse anime aqui podemos dizer que ele tipo, é o pai dos Battle Shonens, né? Tem os avós ali atrás, mas esse aqui é o pai dos Battle Shonens. Com certeza. Além da importância do mangá, né? Que eu li o mangá inteiro, gosto bastante, né? Que foi escrito pelo Buronson, né? Com a ilustração do Tetsu, né? O Tetsuhara, né? E aí eles foram adaptar pro anime, né? O Hokuto no Ken até pelas imitações da época, dá pra reproduzir os traços, né, do Tetsuhara. E também, tipo, o mangá, a gente até falou naquele episódio que a gente fez live action do Hokuto no Ken, o mangá, muitos personagens ali são inspirados em atores reais, né, até pra não ter problema com o uso devido de imagem, eles tiveram que mudar muitos personagens e tal. Mas o Hokuto no Ken é um anime bem legal pra sua época, né, a dublagem dele, cara, eu tava revendo no YouTube umas cenas assim, é assustador a qualidade da dublagem do Hokuto no Ken, umas vozes assim bem marcantes e tipo, acho que eles fizeram essa escolha de vozes, né, de sonorização até pra compensar que eles não conseguiam reproduzir o que era feito no mangá, né? Mas teve muita coisa legal ali que eles acabaram introduzindo que foi referência pra outros shonens, né? Tipo, as auras de batalha, né, do personagem, quando ele vai batalhar, aparece aquela aura em volta dele. E o personagem vê uma injustiça, né? O protagonista vê uma injustiça, ele fica com ódio, vai pra cima do vilão. E os arcos, né, de ter certinho vários vilões se ele enfrentar, até chegar no maior. E ele foi influente pra caramba, né? Muita gente que a gente vai ver aí nos próximos animes, né, foi muito influenciado pelo Hokuto no Ken e por essa obra, né? Sim. Não, cara, é imensurável, tanto que o Hokuto no Ken inspirou os animes, como você disse ali. Ele, cara, até o tipo físico, sabe? Porque muita gente pelo menos aqui no Brasil, acaba não dando tanto crédito quanto o Hokuto no Ken merece, que eles já falam, por exemplo, no tipo físico lá, do cara ser bombado, ser musculoso, o pessoal atribui isso muito a Dragon Ball Z. Só que Dragon Ball Z foi sair muito tempo, assim, meio que muito tempo depois. Quem começou com isso foi o Hokuto no Ken meio que sozinho ali, sabe? Ele que deu início a essa linhagem. Muita gente acaba dividindo os créditos ou não olhando com tanto carinho pra isso, porque ele é muito bom e tem muita coisa, assim,
diferentes, sabe? Até a própria abertura dele já é algo ali, já é um metalzão mesmo, sabe? Japonês, Sim, já dá uma agitadaço, demais. sabe? Já é marcante. Você vai ver que, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, o tema de aberturas ali também segue essa linha também, sabe? E, cara, é muito interessante de ver quanta coisa ele fez. O próprio herói, assim, a figura do Kenshiro, cara. O Kenshiro é muito marcante, esse herói mais romântico, né? Que hoje em dia já não se vê tanto, mas isso na época causou um boom tão grande que influenciou, sabe, muita coisa. Então acho que é um anime muito bonito, assim, muito, muito legal. Tem todo aquele lance da violência, assim, do sangue, saindo pra todo lado, da porradaria, dos gritinhos, sabe? Ali é coisa legal, sabe, de se ver. Você fala legal, você pensa em Hokuto no Ken, todo aquele visual pós-apocalipse. Então acho que cara, tem que dar muito crédito, porque é, cara, uma experiência muito boa. O Hokuto, ele vamos falar assim, o Brucutu, a entrada dos Brucutus, assim, mais forte nos mangás e os animes, né? The Jojo também bebe bastante da fonte dele, Dragon Ball. Ele cria uma tendência do Battle Shonen, assim, de personagens que são extremamente fortes, né? O nível de força das lutas extrapola com ele, isso é muito bacana. Sim, física e mentalmente também, porque o Kenshiro é um cara muito seguro ali, ele faz tudo, e acho que, sei lá, até o tipo físico dos personagens foi uma coisa que, assim, foi ver, durou muito, sabe, demorou muito pra ter outro anime e mudar toda essa história, sabe, só foi, sei lá na frente, de novo, é aquele anime que a gente tá, a grande família, mas foi, sabe, durou muito a influência dele, sei lá, ele influenciou até o Pescador Parrudo, caramba, como não? Sim. Não, mas dá pra gente falar, né? Um monte de Battle Shonen foi influenciado por ele, né? O Jojo, que a galera gosta bastante, né? Que o próprio autor do Jojo aí, qual é o nome dele mesmo? O cara que odeia cachorro. Hirohiko Araki. Sim, o Araki. Ele já falou que Hokuto no Ken influenciou ele. O Dragon Ball foi muito influenciado por ele, teria como negar, né? Cavaleiro Zodíaco, aquele negócio lá das constelações, das estrelas, a própria aura de batalha. O Berserk também, que inclusive, né, até falar o Miura, né, que faleceu recentemente, ele era muito fã do Buronso, né, da obra dele ali, e aí ele teve a oportunidade de fazer um one shot com o Buronso ali nos anos 90, que chama Japan. Quem quiser ir atrás aí é o Kentaro Miura do Berserk e o Buronso, né? Que é o autor de Berserk. De Berserk não, de Hokuto no Ken. Isso, é. Mas, cara, e falando assim, rapidinho do Miura, né? Todo esse lance, assim, cara, o Miura também é um cara, um grande cara. E assim, só explicando porque a gente não vai falar muito dele aqui, que a gente tá focando mais em animes, sabe? Porque o Berserk começou ali, o mangá do Berserk começou ali nos anos 80 também, mas assim como, sei lá, Jojo também começou nos anos 80, mas a gente não vai falar deles agora por causa do que a gente tá focando nos animes, mas cara, vale mencionar assim, o Miura, que Berserk também é uma obra que, cara, é sensacional. Sim. Vou ler pro próximo, né? Aliás, o Hokuto no Ken, né, o mangá é um negócio curioso, que diferente de outras muitas obras, né, de mangá, né, eles fazem meio que no formato americano, né, que é um cara, é o roteirista e o outro desenha, né, e geralmente no Japão é um cara que faz as duas coisas, né. Tipo, eu sei que nas HQs é assim, né, que um escreve e o outro desenha. Isso. Agora, mas o Hokuto no Ken é sensacional, galera. Quem não conhece, vai atrás, que vale a pena demais. Tipo, a obra foi tão grande, cara, tão influente que, tipo, sai jogo até hoje de Hokuto no Ken. Sim. Inclusive a SEGA, cara, é a SEGA que faz o jogo de Hokuto no Ken, não sei se você sabe, muito bom, muito. Eu joguei um recente desse, acho que pra Play 4. Cara, é incrível como que foi uma readaptação da história, sabe? Até é legal de você ver uma reimaginação e ver tudo do jeitinho certo, sabe? A história é muito boa. Sim. Tem pra quem quiser ir atrás também, tem os OVAs ali dos anos 2000 já. Não chega aos pés do que é o mangá, mas ele tem uma animação mais legalzinha e tal. Mas eu recomendo a galera ir atrás também da animação dos 80, porque é legal de assistir. O áudio ali é um negócio assim que você fica impressionado, cara, com a atuação ali da galera e tal. E tem muitas técnicas de animações ali que depois foram pra outros animes também, de luta e tal. Mas enfim, vamos partir pro próximo aqui, que, a gente falou agora há pouco, né, que ia ser o ponto de virar aqui, e realmente.
porque o próximo anime aqui da lista é o Legend of Galactic Heroes, né? É. Esse eu conheço pouco Uhum. do Legend of Galactic Heroes. Mas ele também já é dando muito a cara do que viria a ser as obras desse mesmo estilo dele, entendeu? Uhum. Esse estilo meio. Sei lá, tipo Space Opera, sabe? É. Sim, ia falar isso agora. O Legend, né, ele foi um anime que foi bastante diferente, né, porque ele mostrava a história de dois pontos de vista, né? Uhum. Tinha o ponto de vista de um protagonista e depois tinha o ponto de vista de outro protagonista, né? Que era uma guerra ali espacial, né? Que eles estavam enfrentando, né? Uhum. E o anime é legal que, tipo, ele assume muitas camadas por causa disso, de mostrar os dois pontos de vista, né? Sim, sim. E aí é difícil até explicar, né? Como é que é o negócio assim, né? Ah, com certeza, cara. É um anime assim. Cara, esse sim. Se tem um anime que eu assim, poderia classificar como um anime difícil, seria esse, cara. Porque, cara, ele é muito, muito bom nesse sentido, mas ele é realmente difícil de você entrar na atmosfera dele, Sim. sabe? Tem muito texto, muita fala, muita coisa importante que você não pode perder. E o próprio estilo dele, de narrativa, de ter, tipo, não é tipo um protagonista e um vilão, sabe? É um protagonista meio que. Sim, falando os pontos e dando pontos de vista mesmo diferentes e adicionando camada, por exemplo, uma space opera, mas assim, é bem mais pautada na realidade, digamos assim, querendo fazer esses traços do que assim, até mais, assim, pegou, assim, é bem parecido com os lances da década passada, dos anos 70, que era do Leiji Matsumoto, que ele fazia muito bem isso, mas ele ainda era um pouco mais caricato, sabe, fazer algo mais legal, assim, que ainda aprendia, sabe, mas esse não, esse é bem mais focado em diálogo, em cenas, assim, influenciou muita coisa mais pra frente, sabe, muito à frente do seu tempo, até diria, né, pela influência dele, mas é um anime muito difícil de você começar, mas é extremamente interessante. Sim. Cara, é muito bom. É uma ficção científica, né, uma coisa legal também, né, que a trilha sonora desse anime é muito elogiada, porque ela é composta inteira de música clássica, né, Uhum. Tem Mozart, tem um monte de outros artistas clássicos ali na trilha sonora, né. E ele vai na contramão, assim, de que muita coisa que tava sendo feita nos animes, por exemplo. Todo aquele lance de ser colorido, todo aquele lance das musiquinhas felizes, todo aquele lance de, sabe, de ter luta, de ter briga, de muita coisa. Ele fala, não, vai ser um anime focado mais no diálogo, vai ser um anime mais focado na falação, nos pontos de vista e tudo mais. E, sabe, é muito bom. Eu gosto bastante dele. Eu ainda não cheguei a assistir inteiro, sabe? Eu tô assistindo agora, pegando pra ver, mas vale muito a pena. Já podemos partir pra 85, né? 1985, que é aqui que nasce o Estúdio Ghibli, né, figura? Sim, um marco sim. importante. Grande dia, grande dia. Grande dia, né? Grande dia, o figurante. O sonho do figurante é encontrar o Miyazaki pra chutar os Murica, né, figurante? Ah, sim. Pela moda americana. Tacar fogo nos Murica. No Miyazaki, ele. Vamos chamar o Miyazaki pra participar do NBcast algum dia. Pô, ia ser uma honra. A gente chama o Ricardo Cruz pra traduzir. Pô. Só pra traduzir o xingamento que eles iam desferir pra gente, seria maravilhoso. Não, pra gente não, cara. Pros Murica lá. Se ele não gosta de americano, imagina quando ele conheceu o brasileiro. Mas enfim, próximo anime aqui, né, de importância, é o Mobile Suit Gundam Zeta, que ele é um OVA. E aqui, que eu falei ali atrás, né, do Dallas, que não fez sucesso, e aqui o Gundam, ele usou esse formato do Dallas e fez um OVA que foi considerado o primeiro sucesso, né, dos OVAs. Ele fez os OVAs dar certo, que aí a galera entendeu como é que funcionava os negócios dos OVAs, né, dos OVAs, né, e aí foi importante pra caramba pra indústria e tal. Porque até hoje tem os OVAs, né, e os OVAs são importantes porque eles são tipo protótipos, né, de animes, né, e a galera tem mais tempo pra fazer os OVAs, né? Então é um negócio mais trabalhado, mais bem produzido. E a galera pode fazer com mais compromisso e tal, sem ter prazo pra entregar e tal. Então o Gundam Zeta aí, ele foi importante pra caramba. Foi aí que os OVAs deram certo, né? Foi que a galera comprou a ideia dos OVAs, né? Ele é um OVA, eu não lembrava disso, achei que era série. É porque eu sou meio ruim da cronologia do Gundam, viu? Eu sou meio... Não, todo mundo cara. Quem teve esse nome aí? Não, tem os caras que é fissurado. Os caras sabem. É verdade. Até Gundam é igual o 007, cara. Você assiste qualquer um ali, você entende. Os caras que sabem até qual robô que é Total Flex, qual robô que é movido a gasolina. Os caras não brincam serviço, não.
Não. Sim, o som de Gundam é fogo. Mas Gundam é aquilo, né, cara? Gundam é marco pras histórias de mecha e tudo mais, assim. Então, é um daqueles que eu falei, né? Que continua até hoje, né? Que Sim. perdura. Sim, vai continuar, pelo jeito, por muito tempo, né? Porque, cara, é Sim. muito legal. E é legal como ele envolve o comercial e o não comercial, né? Porque o Gundam também aborda vários temas, assim, fora de ser só os bonecos, os robôs lutando ali, de vender boneco, mas só que só de ter o robô ali já tem um marketing muito garantido, sabe? Aí ele dá um espaço pra você dar um sossego, pra você trabalhar outras coisas também, ter umas lutas bacanas ali, e ele consegue usar isso muito bem. Tanto é que, como eu disse, tipo, esses bonecos do Gundam, cara, eu lembro quando eu era criança, vindo no 99 tinha esses robôs, sabe, aquele clássico robôzão branco lá do Gundam, e você comprava no 99, assim, e até hoje, se for ver, tem esses bootlegs, sabe, mesmo sem as pessoas saber o que é, tão grande que é a influência deles, tipo, se é isso no Brasil, imagina no Japão como não é, sabe, é um dos animes muito reverenciados, sabe, um dos gigantes, né, no sentido de marco, né? É histórico o Gundam, e continua até hoje mesmo, e vai continuar por muito tempo. Sim. Partindo agora pra 1986, começando aqui, né? O clássico Dragon Ball, cara. Dragon Ball que aí entra naquilo que a gente fala de, sim, cara, a gente faz aquela disputa, né, qual que é o anime maior de todos os tempos, se é Dragon Ball, se é Naruto, se é One Piece, mas se a gente for pensar na questão cronológica, Dragon Ball é o maior de todos os tempos, se for pensar num nível, porque ele veio antes, e muito do que os outros fazem, prenderam e se inspiraram em Dragon Ball, e ele criou uma tendência que a Shonen Jump seguiu por muito tempo. Hoje a Shonen Jump já mudou um pouco a linha de, vamos falar assim, entre aspas, editorial dela, mas ela por muito tempo, a Shonen Jump era, qual que é o novo Dragon Ball? Qual que é o novo Dragon Ball? É esse? Qual que é o novo Dragon Ball? É esse? Aí agora, qual que é o novo Naruto? Qual que é o novo... É isso que virou um negócio cíclico de achar obras que tampem esse buraco que o Dragon Ball deixou. Sim. O Dragon Ball foi um sucesso absoluto, né? O Dragon Ball clássico, né? Que é o Goku criança, mais focado ali na comédia e tal, e depois, mais pra frente, teve o Z. E aí foi um sucesso que, cara, perdura até hoje, né, o Dragon Ball. Tem muitas daquelas coisas que o Akira colocava também, que ele misturava, tipo Frankenstein, que ele gostava, ou monstros que ele curtia, bruxas e essas coisas assim. E é bem interessante, né? Até o próprio Goku ali, né, que é inspirado no Son Kong, né? Não, cara, e aí que você vê que o Toriyama é realmente sensacional, tipo, o jeito que ele fez Dragon Ball, porque você vai ver, não era muito que a praia dele, ele fazer um manga mais de ação, não sei o que tem, mas mesmo ele sendo mais focado na comédia, ele fez algo muito, muito bom, que, sabe, você vê, e o estúdio de animação também fez, porque as lutas ali de Dragon Ball, ali, principalmente as daquele torneio lá, são muito satisfatórias de se assistir, de você ver a movimentação dos personagens, você meter no mesmo, a coisa de artes marciais, né, que é algo que realmente foi ali pro Z, pro Super, já mandaram isso pro espaço, né, mas na época ele ainda tinha esse cuidado de realmente querer fazer uma coreografia bacana, saindo ali do anime, no mangá também, a quadrinização do Toriyama era excelente, cara, ele fazia uma coisa absurda escrevendo, sabe? Então é muito bom, e era muito engraçado também, né, você vê o Goku ali, todo simplão, né, todo daquele jeitinho dele, interagindo com as outras pessoas, ele sempre conseguia arrancar uma risada, sabe? Mas é muito bom. E eu acho que o começo do Dragon Ball mais interessante que o que seria o arco Z, assim, sabe? Até falei esses dias, eu tava relendo Dragon Ball tempo atrás e eu parei a leitura na metade quando entra no que seria o arco Z. Porque, cara, eu acho tão divertido aquele começo, aventura, sabe, Dragon Ball. Sim. Depois que vira um negócio de temos que salvar o universo, perde um pouco a graça pra mim, assim. Não que seja ruim, mas não é tão bom quanto o começo. Quando você tá lendo uma paulada só, sabe? Sim. Sem esperar uma semana, um dia, que você está lendo, tipo, 10 volumes num dia, assim, você olha e fala, putz, tava legal, por que não volta pra aquilo, né? Não tem como voltar aquele período ali. Tentaram, né, com GT, mas não deu muito certo. Aí é fogo. É muito legal essa atmosfera que o Dragon Ball clássico cria, né, das aventuras ali, também dos lugares. Sim. Tipo, os cenários são legais de observar, sabe, a situação. Eles são no deserto, outra eles estão na selva, outra eles estão, sabe, buscando as esferas, assim, em lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes ali. Então, sabe, eu acho que tem um carinho muito grande pra fazer Dragon Ball, sabe? Acho que isso que é uma coisa que falta, talvez, hoje em dia, no Dragon Ball Super, por exemplo. Partindo pro próximo, né, cara, esse aqui o figurante vai zoar, cara. Se eu falar o nome original, ele vai zoar, velho. Que o próximo é o... velho, o figurante vai zoar, já tô esperando. Pode falar. O nome do anime é Laputa, o original.
que é o Castelo no Céu. Grande, não. Laputa, né? Sim, que é o Castelo no Céu. É do Ghibli já, ô Luiz? Castelo do Céu, acho que é Ghibli, eu acho que ele não é do Hayao. Eu acho que ele é Ghibli, mas não é do Hayao Miyazaki a direção. Ah, não, é do Hayao Miyazaki. É, Castelo no Céu, Hayao Miyazaki já. Não, sim. É sim. Estúdio Ghibli Estúdio Ghibli veio primeiro com Princesa Mononoke e depois, se não me engano, veio o Castelo no Céu, e ele é uma obra que ele já entra naquele lado mais lúdico do estúdio, né, de quase um conto de fadas, assim, a história. E já dá pra ver que o estúdio já tava tomando forma, né, que eles já estavam fazendo tudo diferente do que estava sendo feito na época, né, que eles estavam tentando criar realmente uma identidade deles própria, né, que já tava surgindo ali. Elementos do estúdio já estavam lá, né, como, por exemplo, a aviação. Você pode perceber que quase todos, se não todos os filmes do Estúdio Ghibli tem aviação, tem avião, tem aviador, tem alguém que anda de avião, tem alguma coisa nesse sentido. Ele já tem os elementos até mesmo da paleta de cor ali, umas cores um pouco mais, sei lá, uma mistura de cor mais viva com uns tons pastéis, assim, uns temas totalmente diferentes, uns temas quase ecológicos, assim, nas histórias, que eram pouco utilizados, né, nas outras obras. Ele era uma obra muito mais com entrelinhas do que algo explícito na cara do espectador. Podemos partir pro próximo já? Bora. Opa! Cara, esse aqui, Fúria, prepara a vinheta aí, prepara a vinheta. Já preparei. O próximo anime que a gente vai falar, cara, a gente tá indo de 0 a 100 muito rápido, porque o próximo anime que a gente vai falar é o Urotsuki Doji, que é o hentai que introduziu os tentáculos aí, né? Não. Sobre isso, só tem uma coisa pra falar. Eu quero gozar. Sei. Então, é isso aí, né? Quem conhece sabe, galera. Quem conhece os tentáculos aí sabe, né? Vamos pra próxima aí, pro próximo ano aí, que é 87, né? Que 87 chegou com Zillion. Não sei se vocês conhecem, né, o Zillion, né? Ele chegou a passar aqui no Brasil, né? Passava na Globo e tal. E esse anime, ele foi criado... a gente já viu ali na década de 70, né? O Gundam que ele criava, e aí tinha aquele negócio do merchandising de brinquedo que ajudava ele, que foi muito forte. E aqui é o contrário, porque o Zillion, ele foi criado para vender um brinquedo, né? Era um jogo similar ao paintball, né? Que usava infravermelho. Que foi feito pela SEGA, inclusive, né? Que era depois foi se popularizar e virar um laser tag, né? E a Zillion, né? O brinquedo teve muita popularidade no Japão, né? E aí a SEGA resolveu investir num anime, até pra ajudar na publicidade do produto, não só no Japão, como no resto do mundo. E aí surgiu o Zillion, né? É uma pistola de infravermelho, né? Que no começo, né? Ele era a pistola de infravermelho que ficava numa bateria que a pessoa levava no bolso e colocava no peito, assim, né? Ou prendia aqui um negócio pra pessoa acertar. E isso foi levado pro anime, né? E outras coisas que foram levadas. Esse design foi levado pro anime, outras coisas que foram legais também que eles fizeram foi que, tipo assim, no desenho do anime do Zillion, né? A pistola Zillion tinha muitas similaridades com o brinquedo. Tipo, eles colocaram esse alvo que se prendia no peito da pessoa e a bateria conectada, né? A pistola Zillion com fio, né? E também e também eles levaram também que o fato da pistola, a duração dos disparos da pistola no anime é igual ao do brinquedo. E também a limitação da bateria, eles colocaram isso também no anime. Então foi um negócio muito legal, foi uma jogada muito legal. E fez bastante sucesso e acabou também influenciando, né? Ele, tipo, foi criado foi criado por causa de um brinquedo e acabou influenciando o outro, né? Que aquela pistola, a lightsaber lá do Master System, né? Foi inspirado no Zillion, né? Então, de tanto sucesso que fez ali o anime e tal. É interessante, sabe? É legal ver. Exato, ver como, assim, durante ali a indústria foi se fortalecendo cada vez mais dos animes, né? Foi ganhando foco, até agora puxando mais pra jogos também, que isso mais pra frente, né? Provavelmente nos anos 90 a gente vai falar mais disso, mas é uma tendência que surgiu depois. Sim, mas é legal ver por onde vai começando, certo? Por onde vai
vai tendo esse caminho. Sim. E esse anime foi bastante legal, né? E aí a SEGA acabou usando esse anime pra divulgar também, né? O Master System, que em um dos episódios do JJ, que é o protagonista, aparecia jogando Master System. E eles introduziram o Opa Opa, né? Que era o personagem lá do Fantasy Zone, que era um jogo da SEGA também. Então os caras não foram nem bobo, né, cara? Ganhou dinheiro. Isso aí. Ganharam Exatamente. dinheiro. Foi o primeiro, cara. O primeiro que criou essa tendência aí de jogos, né, de anime. Mas enfim, vamos pro próximo aí, né, figura? Esse aqui é o... Em 87 ainda, que é o City Hunter. Grande City Hunter. Esse é famoso. City City Hunter que ele também perdurou pra caramba. Tem filme até hoje que você vê aí de City Hunter, o pessoal lança. Não, tem dorama, velho. Tem dorama e traz aquele clima mais detetive, mais investigação, suspense, né? Que depois até foi usado bastante por algumas outras obras depois. Como até o próprio Monster também, né? Que a gente, pelo menos eu e o Ritalino aqui gosta pra caramba, que traz um pouco disso também. Sim, sim. City Hunter eu acho que, assim, ele é a cara dos anos 80 no geral, sabe? Não dos animes dos anos 80, mas eu acho que se pensar em anos 80 e pensar em City Hunter, eu acho que a estética dele combina demais com isso, as músicas e animação, é muito divertido, sabe? É legal esse clima todo que ele passa, sabe? Desde os designs dos personagens, aquelas roupas mais, assim, modernas, digamos assim, né? Não modernas, mas modernas se comparando com sobre você vir em anime, sabe? Mas sobre mais próximas da realidade, né? E é bem interessante, o personagem é muito engraçado também, o jeito que ele resolveu as coisas, eu acho que, cara, me prende bastante, e principalmente a estética dele é o meu lado favorito do anime. Ele passa um clima muito de investigação, de tudo mais, assim, e o clima que você falou dos anos 80 mesmo, né? Ele passa muito isso. As músicas também, né? As músicas usadas ali, né? Sim, também, total. Podemos já ir pro próximo ano aqui, figura? Dois. Pode. E agora em 1988, galera, um anime aqui que foi revolucionário pra caralho, né? Caraca, a gente já vê que o começo do podcast aqui parecia que a gente tá falando de outra década, de tão diferente que foi essa mudança de chave. Porque aqui surge o Akira, né? Foi aquela animação, né, que surgiu ali no Japão, de um anime contando uma história ali, adaptando um mangá, né, que existe também, né, e, cara, acho que ele foi uma das primeiras obras do Japão a ir pro exterior, né, que, se não me engano, ele não fez sucesso no Japão, e ele foi pro exterior e aí ele fez muito sucesso fora do Japão, né, pro ocidente e tal. O Akira eu acho que é um dos primeiros casos de obras, assim, japonesas que viraram cult, né? Entraram na cultura pop, vamos falar assim. Porque a cena da moto do Kaneda, ela é altamente reproduzida por obras ocidentais e orientais. A estética cyberpunk que ele tem ali, ela é muito utilizada depois disso também, né? A gente parece que não, mas Akira é uma das primeiras obras cyberpunk, assim, de alta... de qualidade. Comerciais, assim, de alta qualidade, assim, que a gente conhece, né? Eu, pelo menos, não me recordo de nada cyberpunk, assim, especificamente, antes de Akira, né? E muitos diretores e produtores, roteiristas que sejam, falam que se inspiram, que gostam de Akira. Os próprios irmãos Wachowski lá, né? As irmãs Wachowski do Matrix, elas falam que Matrix tem muita coisa de Akira ali no meio. A história em si do Akira, eu quando assisti pela primeira vez, eu não gostei. Que eu achei uma história, assim, um pouco arrastada, algumas coisas, mas depois que eu reassisti, foi quando entrou no catálogo da Netflix, alguns anos atrás, eu entendi melhor, eu falei, cara, não, a história não é... é aquilo que a gente fala, né? Eu tava esperando uma história de luta, sabe? Quando eu assisti pela primeira vez. Não, eu quero... Ele vai sair na porrada daqui a pouco. Daqui a pouco. Ai, não sai. Não sai. Tem essa. Não tem essa, entendeu? Não é uma história de porrada, é uma história de desastre, de catástrofe, de consequências, vou falar assim. Tem esse lance. E é realmente, tipo, da primeira vez que você pode dar essa impressão, porque você vê lá as gangues de motoqueiros, você vê os caras falando, não, agora eles vão sair na mão, agora eles vão... Eu imaginava um Hokuto no Ken, sabe? Sim. Mas é isso, cara, a Akira é muito legal, e é um marco mesmo muito grande, acho que, como o Ritalino mesmo falou, né, não é, assim, um marco nem só
da história dos animes, mas pra história de muita coisa, sabe? É um marco muito grande, porque é muito bonito, sabe? A própria técnica de animação que eles usavam ali, tudo, sabe? Muita coisa ali feita à mão, sabe? Tipo, você nem imagina o quanto trabalho deu pra fazer aquilo, porque é muito bonito, sabe? É muito bem feito. Sim. É revolucionário o anime mesmo, cara. Não tem muita coisa que foge disso. E falando de importância, né, do Akira, ele teve uma importância gigantesca, porque nos anos 80, ali, nos anos 70, as animações que iam do Japão pro exterior, pro ocidente aqui e tal, eles não falavam que era japonês, porque tinha um certo preconceito com coisa que era do Japão. Então, se eles falavam que era japonês, o público tinha certa rejeição, né? Então, tipo, eles faziam até alterações. Eles não falavam que era japonês, eles faziam alterações dubladas. Tipo assim, se aparecia um monstro destruindo a torre de Tóquio, eles falavam que era a Torre Eiffel, eles mudavam na dublagem. Isso aí mudou com o Akira, cara, que o Akira veio pra revolucionar isso, que o ocidente viu que acabou mudando, virando essa chave, né? Tipo, o Japão produz coisa boa assim, é japonês mesmo e foda-se, tá ligado? Porque, tipo, cara, um negócio meio revoltante. Porque, tipo assim, mano, a gente tá falando do Japão, a gente passou aí pelas décadas de 60, 70, a gente tá falando agora de 80, e a gente viu o tanto de que eles sofriam, cara, com as obras dele, a ponto de, tipo assim, eles têm que, pra mandar pro ocidente, eles têm que falar que não era japonês, de tanto que eles sofriam, e hoje em dia, a gente vê os próprios Murica, cara, catando e fazendo desenho inspirado no japonês, querendo falar que é anime, cara. Então Netflix no momento. Sim. Os caras fazem, tipo, animação inspirada em anime e querem falar que é anime. Tipo, pô, o Miyazaki tá certo, cara. A galera fala, o Miyazaki tá mal americano, que não sei o quê. O Miyazaki não gosta de calça jeans, o cara tá certo, cara. Porque, pô, o tanto que os caras sofreu, cara, até chegar esse momento de Akira, que foi a ascensão, assim, do Japão, foi inacreditável, cara. Então, até por isso que, inclusive, eu acho que até por isso que o Miyazaki, com razão, ele tem essa raiva, né, do Japão, porque ele viu tudo isso. Ele viu o Tezuka, cara, sofrendo, tentando levar a obra dele pra fora, sofrendo represálias, tem que alterar bastante coisa das obras dele pra poder passar em outro lugar. E aí ele, mano, as obras tendo que mudar completamente pra ir pro ocidente, porque os caras tinham preconceito. Então o Miyazaki tá totalmente certo. Inclusive, falando em Miyazaki, né? Posso puxar o próximo aqui? Pode. Eu falei dele pra fazer o gancho, né? O próximo anime aqui é o Tonari Totoro. Meu vizinho Totoro, que é o anime que eu acredito que seja o mais conhecido do estúdio Ghibli, né? Eu acho que depois de Chihiro, talvez. Chihiro foi o grande sucesso internacional, assim. Eu acho que ele é até mais que Chihiro, porque o boneco do Totoro veio de todo canto. Ele virou até o logo do Ghibli, né, do estúdio Ghibli, porque ele ficou muito icônico, né, o personagem. Mas eu acho que o personagem ficou mais icônico que o próprio filme, entendeu? Uhum. Acho que assim, se perguntar qual que é o personagem mais famoso do Ghibli, é o Totoro, com certeza. Mas acho que filme assim mesmo, o que explodiu o Ghibli no mundo foi Chihiro, né? Tanto que depois de Chihiro, todas as obras do estúdio tem que ser um novo Chihiro, né? Até virou essa palhaçada aí. Uhum. Mas peraí, como se vocês não conseguissem, né, chegar no mesmo nível? Pô. Na verdade, eu nem acho Chihiro tão bom assim, sabe? Tipo, em comparação com... eu acho outras obras dele melhores. Eu, por exemplo, eu tenho um curso que eu participei como ouvinte, que é o curso do Momonoki, que é uma plataforma de cursos sobre Japão e tudo mais. E tem um curso do Takashi Yamanishi, que é um professor de japonês, né? E ele faz toda uma análise do storyboard, das histórias, tudo por trás dos filmes do Ghibli. E um que ele fala é o Castelo Animado. E o House Moving Castle, né? E depois do curso, Castelo Animado, pra mim, é disparado um dos melhores filmes do Ghibli. Disparado, assim, junto com o Túmulo de Vagalumes. São os dois, assim. Passou Chihiro pra mim. Sim, mas o Túmulo Totoro... de Vagalume em roteiro é inacreditável, cara. Inacreditável isso aí. Sensacional. Pra mim é o melhor roteiro deles e não é do Hayao Miyazaki a direção. Sim. Tem aquela, uma que lançou nos anos 2000, cara, que era de um trem, que eu esqueci, cara. É uma dos anos 2000, puta que pariu. Thomas, o trenzinho? Pode ser também. Mas pera, antes me tira uma dúvida. Oi? Não, só uma dúvida que eu tenho, que é meu vizinho Totoro ou meu amigo Totoro? É meu vizinho Totoro.
Deixa eu só confirmar. Eu já vi as duas pronúncias já. É, que tem uma adaptação. A americanização disso ficou... No Brasil, se eu não me engano, é Meu Amigo Totoro que ficou. É que, às vezes rola uns efeitos Mandela, sabe? Porque você vê em capa os dois, sabe? Utilizado. Mas o Tonari, se eu não me engano, é de amigo. Não, Tonari é de vizinho. Tonari é de vizinho. Tonari no Kabatsu-kun Tonari é de vizinho. Então a minha tradução tá certa, então. Tá certo. Você traduziu ao pé da letra o nome, mas no Brasil virou Meu Amigo Totoro. Sim. Então o Miyazaki vai dar um pau na gente por falar desse jeito, já que é americanização, né? Não, eu falei certo, cara. Eu falei certo. Não na gente, tô falando em quem fez isso, sabe? Aqui no Brasil, como quem adaptou isso. Tonari Totoro. Que inclusive o figurante pode chamar de Toriko Totoro, né? Depois faz a montagem lá na página. Não. Mas eu gosto pra caramba do Meu Vizinho Totoro, é uma animação bem legal, porque ele mostra as crianças, né, interagindo com o Totoro, né, que é um gato gigante, enquanto a mãe dele está com uma situação de saúde meio debilitada, né, meio ruim. O Totoro acaba sendo meio que conforto pra eles, né, que eles encontram o Totoro. Isso. Se você pegar ao pé da letra, o Totoro é um filme muito triste. Sim. Sim, cara, sim. Tipo, ele passa todo aquele clima de felicidade e tal, das crianças, da inocência das crianças, mas se você pegar, tipo, por trás é bem triste mesmo, né? Até que as duas menininhas, né, que eu não lembro o nome delas agora, mas tem a irmã mais velha e a mais nova, você percebe que no decorrer do filme elas vão mudando um pouco de personalidade, assim, porque quando elas chegam lá, elas estão todas em festa, brincando, felizes, né, como se fossem crianças mesmo. Mas com o passar dos dias, né, na história, do tempo, você percebe que a irmã mais velha ela vai assumindo a responsabilidade de mãe, né, de ajudar o pai que tá tentando se fudendo, trabalhando e tudo mais, ela cuidar da casa. E aí que a menininha começa a ficar mais isolada, né, a mais nova, que é aí que começa realmente a aproximação dela. Porque, assim, são duas crianças que a mãe não tá presente e alguém tem que assumir, cozinhar, a responsabilidade de limpar, arrumar a casa. E ela deixa um pouco de ser criança, né, no decorrer da história, entendeu? É isso que a história vai meio que mostrando também, é o que vai direcionando pro que acontece. Podemos já ir pro próximo, né? Próximo ano da nossa lista é 1989, né? Que abrimos o ano aqui, né? Não, abrimos a década, né, com o anime dela aqui, né? A Rumiko Takahashi, né? A gente abriu a década aqui com ela e voltamos com ela aqui de novo, porque ela fez o Rama-meio, que foi o primeiro, né? O primeiro anime de Gender Blender, né? Que é aquele anime que o personagem troca de sexo, né? Que durante a obra ali. Sim. Tinha nudez, tinha um monte de coisa e ele foi mega censurado aqui no Brasil, né? Sim. Os episódios aqui devia ter uns 5 minutos no máximo. Sim. Não, porque toda a transformação também envolvia isso, né? Sim, e é bem... Cara, e é divertido demais o Rama-meio. Se assistir hoje em dia, se pegar pra ver, é divertido. Acho que tem no YouTube, né, ele dublado. O único problema é que tem muitas partes ali que tá em japonês porque foi cortado, né? Por motivos óbvios. Mas é um anime bem divertido. E esse negócio que ela colocou também, de tipo assim, os personagens se mudarem com água quente, água fria, tipo, eles mudarem assim, é bem interessante, né? Sim. Ele tinha uns elementos assim diferentes, assim, que. Sim. A Rumiko, ela gosta dessas obras com personagens diferentes, né? Ou yokais, ou essas questões de trazer um clima diferente pra história. E Rama-meio, eu acho que é o mais diferentão dela, assim, e o mais divertido de todos. Sim. E aí depois, tipo, primeiro tem, no começo da obra, né, tem o pai do Rama e ele, né, que ele quando se molha com água fria, né, ele vira uma garota. E o pai dele vira um panda. E aí depois vai aparecendo outros personagens, sabe? Outros personagens, tipo, tem um que vira um porquinho, velho. Aí eu fiquei. Que é mais engraçado ele, puta merda. Muito bom, cara. Muito bom. É muito divertido. E ali traz uns elementos assim. Mas assim, eu acho que quem ficaria orgulhoso vendo esse anime, acho que é o Gonagai, cara, pelo nível dele, cara. Porque Sim, Gonagai com as Gonagadas. Nas Gonagadas, muito legal. Cara, é muito legal ver
esse anime, assim, o tempo não passa, sabe? Você assiste e se diverte. Sim, sim. Agora o próximo anime aqui, cara, já estamos chegando no final. O próximo anime aqui é. A galera vai achar que a gente se confunde, mas não é não. Ele é de 89, que é Cavaleiros do Zodíaco. Sim, Cavaleiros do Zodíaco é de 89, que antes da gente começar a falar da obra justamente, né? O Cavaleiros ele foi responsável direto pela popularização dos animes no ocidente, né? Tipo, o Akira já tinha vindo com aquele negócio lá de tirar o preconceito com o japonês, e o Cavaleiros veio pra popularizar mesmo, né? A obra que... Tanto que o Cavaleiros foi bem sucedido, fez sucesso tipo no Japão, fez sucesso na China, na França, na Itália, em Portugal, no Chile, México, Argentina, Peru. Aqui no Brasil, cara, que ele veio depois lá em... Ele já veio aqui no Brasil já em 94, né? Lançou aqui no Brasil pela Manchete. E aí ele foi responsável por mudar a maneira do público assistir animes, né? Aqui no Ocidente, né? Até pra galera... A galera fala que ele foi responsável por desencadear a anime mania, né? Que foi essa febre de otakus e tal. Ou seja, foi o Cavaleiros que desgraçou com tudo, velho. Foi o Cavaleiros. Ele que deu start, né? Cavaleiros, ele tem um sucesso muito grande, né? E ele virou uma referência total, assim, né? Nesses estilos de histórias de shonens, assim, de salvar o mundo e tudo mais. E tanto sucesso que Cavaleiros é uma obra que a geração atual conhece, né? Acho que isso que mostra quando uma obra é sucesso, quando você passa as gerações e as gerações continuam conhecendo, entendeu? É bizarro pensar isso. Sim, anime tão assim antigo, digamos assim, lá dos anos 80, até hoje tem material novo, até hoje tem fã novo, até hoje tem muita gente que até não é fã de anime, mas é fã de Cavaleiros, sabe? Que ainda guarda essa lembrança com muito carinho, que consome tudo de novo que sai, sabe? Os produtos, eles fazem questão de comprar tudo que é licenciado. Eles compram porque é um fenômeno assim muito, muito grande. E aqui, acho que é até importante a gente falar de Cavaleiros, porque muita gente, eu não sei porque teve no Brasil uma história de que Cavaleiros não fez sucesso no Japão, sabe? Sendo que não é bem assim a história. Ele fez muito sucesso no Japão, mas aqui no Brasil ele é o principal, sabe? Ele talvez não é o principal anime japonês, obviamente. Mas, e no Brasil, talvez ele seja o principal anime aqui que veio pro Brasil, que abriu caminho pra tudo. Mas no Japão ele fez muito, muito sucesso, cara. É uma obra assim que... Não, a galera fala isso, mas é porque, tipo, Jaspion é assim. Jaspion é sucesso aqui no Brasil. Lá no Japão, a galera... Agora... Sim, mas Cavaleiros não. Cavaleiros foi um sucesso estrondoso, velho. Estrondoso. A ponto de, na época, surgir, né, com tinha os brinquedos dos Cavaleiros. Lançaram, aqui no Brasil teve um CD que, inclusive, a Larissa Tassi, né, tá nesse CD, que depois ela foi convidada pra gravar a abertura ali na saga de Hades, nos anos 2000, ela voltou pra gravar, né, as músicas. Sim. E aí surgiam as revistas especializadas em Cavaleiros, e depois, consequentemente, falando de outros animes também, e apresentando outros animes pra galera. E surgiu um monte de coisa, cara. Quadrinhos foram inspirados nos Cavaleiros, a galera se inspirando, né, nas obras de Cavaleiros e outros mangás. E também surgiu um monte de outras coisas, cara, tipo fanzine. Porra, então foi uma popularização gigantesca que Cavaleiros fez, né? Não dá pra negar, tipo, a galera pode até não gostar da obra e tal, tem os seus defeitos, mas a popularização dessa obra não tem como negar, velho. Ela foi gigantesca e até ajudou nisso daí, né? De continuar aquilo que a Akira fez ali em 88, né? Sim, ele não. A gente pode ver que nos Estados Unidos ele realmente não foi tão bem, sabe? Não é uma obra muito conhecida, mas na Europa, cara, é muito conhecido, sabe? Na Europa foi um sucesso muito grande também. E uma coisa legal também de ver em Cavaleiros, que acho que realmente nisso ele tem muito mérito, é justamente no grupo de protagonistas, sabe? Tipo, tudo bem, no final era sempre o Seiya e os outros, né? Mas era legal ver, tipo, 5 personagens em tela ali, às vezes 6, às vezes 4, sabe? E é uma coisa que não se via muito antes, assim, de Cavaleiros. Ele deu sabe, ter o Shiryu, ter o Yoga, separar tudo nesse grupo de personagens, você pode ver que muita gente seguiu essa linha nos anos seguintes, anos 90, vai ver que, sei lá, o próprio Togashi parece que gostou muito
sabe, desse tema, tudo, e é muito legal como ele fez. Ele usou muita coisa da época também, por exemplo, o próprio sistema ali de progressão, né? Ele usou um que Hokuto no Ken usou muito bem também, que é aquele negócio de, sabe, de ter o boss final ali e ter que passar pelos minions Sim. antes. E ele fez isso, assim, ao pé da letra em... Quase um videogame, né? Exato, nas 12 casas, que era isso. Tinha lá o final e tinha aqui, e é isso, sabe? Essa fórmula que, sei lá, muitos usaram, eles usaram também de uma maneira muito bem. Sei lá, você pode ver Jojo, na época, usou isso também ali, de Hokuto no Ken, usou isso nos stands, tudo. Então, ela ajudou a popularizar muita coisa, usou muita coisa, usou de jeito diferente, e tem muito mérito, sim, sabe? Mesmo que hoje muita gente acaba torcendo o nariz, às vezes, realmente tem algumas falhas, é uma coisa que não envelheceu tão bem, mas ali na época realmente tem muita coisa que inspirou, então tem muito mérito, Cavaleiros. Sim. Sim, sim. Tudo que, né? Até hoje, né, a gente vê obras dos Cavaleiros sendo feitas, né? Tem filme de Cavaleiros que é lançado, aí lança remake, lança jogo, lança um monte de coisa e, cara, a obra continua aí, né, velho? Tanto que todo mundo conhece, né? E pra finalizar aqui a próxima, né? Que também a galera vai achar que é de outra década, mas não é. Dragon Ball é de 89 também, galera. Dragon Ball Z, que veio logo depois, quando acabou ali o Dragon Ball clássico, né? Veio o Dragon Ball Z, que também foi um estouro, né? Um sucesso gigantesco ali, principalmente a saga do Freeza, né? Sim, sim. É que no mangá não tem essa divisão, né? A divisão existe só no anime, mas ela é muito bem-vinda, porque ela realmente separa muito as fases, né? E a Z é a fase mais porradaria, mais pancadaria mesmo. Justa, honesta, né? E Franca. E, cara, Dragon Ball Z, assim, ele é um marco muito importante, né, nos animes em geral. E a partir dele já dá pra ter um gostinho da próxima década, né? A partir Exatamente. dele ele já é essa porradaria mais franca, assim, e ele cria, Sim. porque esse negócio do power level, né, do escalar, sempre é uma coisa que muitos veem, inclusive, como algo negativo, né, porque o correr da obra, uma obra longa, isso é como um problema, mas pro Dragon Ball isso foi a solução, porque ele veio com isso, cara, ele até hoje rende rios de dinheiro por causa disso. Sabe quem vai ser o próximo mais forte? Dragon Ball, tipo, no Super, até no Super ele abraçou isso do power, dessa escalada de poder, de sempre ter o personagem mais forte. E você vê que isso no Super tá acontecendo até hoje no Super, porque cada vez é alguém mais forte, sabe? Eles estão indo assim no buraco, que daqui a pouco vai ficar maluco o negócio, mas eles estão abraçando Sim, isso. eles já estão no universo, cara. O cara já tá batalhando com gente de outro universo, porque não tem Sim, com ninguém granola forte pra lá, imitar ele cara. aqui. É incrível. Sabe, você não consegue imaginar o que vai fazer. Acho muito legal deles ter abraçado essa ideia. Porque afinal eles podem, é Dragon Ball, cara. Dragon Ball Z, Dragon Ball já mostrou tudo Sim. que tinha pra mostrar. Já foi o Dragon Ball, já teve aventura, depois foi pro Z, já teve luta, já teve os personagens, tendo os destaques, e agora é curtir, sabe? Seguir, Sim. porque. É o que tem. E eu acho que o Z, o clássico não, mas o Z ele funciona mais como anime do que como Sim. mangá, né? Uhum. Eu acho também. Até pelas tanto de porradaria e tal, tanto de coisa, acho que funciona melhor mesmo, né? Você tem que concordar, funciona melhor mesmo. Sim, sim. Inegável. Mas enfim, figura, vamos pro final do podcast já? Pode ser. Então esse foi o nosso podcast aqui sobre a década de 80, né? Os animes mais importantes, galera. Rendeu um papo bacana aqui. E a gente falou de muitas obras aqui, né? Muitas obras importantes. Vai ter o dos anos 90, acho que vai ser ali no... já vai ser ali no número 90 já do nosso podcast, pegando... Olha que time, figurante. Esse aqui vai sair nos 80 e o próximo vai sair nos 90. Então, se vocês tiverem algum aí que a gente não pode esquecer dos anos 90, deixe nos comentários. E vamos pro final do podcast, né, figurante? Vamos. Pra finalizar o nosso podcast aqui, galera, considerações finais primeiramente. Figurante. Ah, cara, eu gosto bastante de gravar esse tema. É um tema assim que a gente tem que pesquisar bastante, mas é sempre prazeroso fazer, sabe, falar desses animes aí que marcaram uma geração, que tiveram sua importância, sabe, dar os créditos pra muita coisa que às vezes
não é dado muitos créditos ou é esquecido, mas falar disso, sabe? A gente começou a fazer isso justamente porque a gente via muitas listas, assim, dos melhores, dos animes mais importantes, dos animes mais influentes, mas era, sabe, assim, umas listas muito mal feitas, sabe? Umas listas que chegava até a ofender, sabe? Nos produtores a gente tirou um tempo nosso pra fazer isso e é sempre muito legal, sabe? Hoje foi uma experiência muito boa de novo, sabe? Gravar aqui com o Luiz, cara, que é um cara que eu admiro demais, assim, sabe? Ele entende muito das coisas, é sempre uma honra mesmo ter ele aqui, ouvir ele falando, sou um fã dele mesmo, é muito legal ele estar aqui. Hoje também é um dia muito especial pra mim também, pois esse episódio eu gostaria de dedicar a um amigo meu que está fazendo aniversário hoje, justamente hoje, que a gente lançou esse podcast, que a gente gravou esse podcast, que é meu grande amigo Serginho Groisman. Olha! Parabéns, Verdade. Serginho. Parabéns, Serginho. Hoje é Quantos anos? todos. Fazendo aniversário aí desde os anos 80 aí, né? Desde antes dos anos 80 ele faz aniversário. Exatamente. Mas enfim, né? Uhum. Luiz Hanzuker, lá do Omoshiroi, suas considerações finais aí. Cara, pode fazer jabá aí, pode fazer tudo, sinta-se à vontade. Valeu. Não, obrigado pelo convite de novo. Acho que minha meta aqui agora é conseguir participar de todas as décadas aqui de vocês, já que a gente tá desde o começo aí fazendo. 80 eu acho que é uma das mais bacanas. Talvez a 90 seja mais legal a gente fazer. Acho que vai ser o podcast mais longo, eu acho, talvez. Porque eu acho que tem mais coisa pra gente falar que a gente viveu um pouco mais, né? Mas é sempre legal fazer esse episódio, estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho. Muita coisa que às vezes eu não conhecia, acabou dando uma pesquisada ali pra descobrir. Sempre uma honra também vir aqui no podcast de vocês, no Bastidão. É muito divertido e bacana, é quase uma terapia trocar uma ideia com vocês aqui, fazer esse podcast. Pra quem não me conhece no que eu faço, né, na internet, eu tenho o meu canal no YouTube, que é o Omoshiroi. Se você lê mangá, ou quer começar a ler mangá, ou já leu mangá, e sei lá, se você tem algum envolvimento com mangá e tem interesse em conhecer mais, procura lá no Omoshiroi, que a gente faz um conteúdo mais voltado pra isso, fala um pouco de anime também, mas no geral a gente fala mais sobre mangás, né, que é o foco do canal. Eu tô fazendo lives na Twitch também, lives assim, sem temas definidos, então só procurar por Luiz Hunziker, que você vai achar na Twitch lá. Provavelmente meu nome vai estar na descrição desse episódio em algum lugar, então você vai achar fácil lá, é só você procurar e colocar. E lá na Twitch a gente tá fazendo essas lives, umas lives mais descontraídas, a gente pega live pra falar sobre alguma obra, pra falar sobre algum anime, pra assistir alguma coisa, pra trocar ideia só, e tá sendo muito bacana, muito divertido fazer essas lives com vocês. A gente tem um podcast também que tá bem parado, na verdade, assim, questão de nível de prioridade, né? A gente acabou priorizando ultimamente as outras mídias que estavam dando um retorno melhor do que o podcast, mas a gente vai voltar com o podcast, só que eu quero voltar diferente, então por isso que eu não voltei ainda. Então, a gente quer voltar com umas ideias novas, uns formatos diferentes pra tentar dar uma cara diferente pro podcast. Então, a meta é esse ano voltar ainda, quem sabe agora nesse segundo semestre já começar já com um podcast no ar de novo, né? Voltando aos episódios periódicos, com a periodicidade certa deles. E, putz, é isso, cara. No Instagram também eu faço uns reels de comédia, bem duvidoso, assim, a qualidade da comédia, mas a gente faz. E acompanha lá. E, de novo, muito obrigado pelo convite aí, pessoal. Opa, a gente que agradece, cara. Sempre agregando bastante aqui no nosso podcast. E, galera, entre lá no canal do Luiz, cara. O canal dele sobre mangás aí, bom pra caramba. O cara tá aí com parceria aí com a JBC e tá produzindo aí um conteúdo muito foda, galera. Muito foda. Inclusive, JBC patrocina a gente que a gente tá precisando, cara. Né, figurante? Uhum. Só compra Soul Eater aí depois, quando lançar, que foi o que a gente anunciou lá com a JBC, que eu vou me sentir feliz e realizado. Pode deixar. Mas enfim, galera, é isso aí, né? Esse foi o nosso podcast aí, falando dos animes mais importantes da década de 80. Lembrando vocês aí que o link de todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Castbox, tá tudo na descrição do vídeo do YouTube, além do link para download do feed, do Padrim, do PicPay. Se vocês quiserem ajudar a gente, por favor, ajuda a gente, galera. Por favor, ajuda a gente. E se quiserem patrocinar a gente também, tem contato aqui, a gente tá querendo ser patrocinador, galera. É isso, valeu, tchau! Tchau. Falou.